Fala, 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 meus queridos apóstolos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foram em mais uma semana encerrada com sucesso, graças a Deus? Como fizeram aí as suas operações? Seguiram toda a coerência lógica e operacional aí que a gente tanto batalha aqui? Eu acredito que quem já me acompanha aqui já entendeu que o foco aqui do canal, galera, não é você sair metendo louco. O foco aqui no canal é você ser consistente e disciplinado nas suas operações. O foco é você desenvolver um hábito de disciplina e coerência operacional que sim, vai fazer você lucrar e ser altamente responsável, altamente profissional aqui no mercado. Prestem muita atenção, tá, em tudo isso que eu venho trabalhando e passando para vocês. Às vezes eu até recebi um comentário esses dias que é repetitivo essas falas, mas é repetitivo para quem não consegue executar. O plano que eu passo lá na mentoria, o plano que eu passo individual para cada aluno, é um plano que eu vejo, poxa, você consegue me mostrar a coerência das suas operações dia após dia? É um cara que fala comigo que quer toda vez pegar 3 vezes o tamanho do risco, mas o seu relatório tá lá. Operações com mais 10 pontos, operações com menos 200 pontos, operações quando acerta com 100 pontos. Aí, dentro de 200 operações, tem duas que o cara pegou, uma de 300 e outra de 1000 pontos. Isso daqui é consistência? Isso daqui tem coerência com tanta oscilação? Um stop que a gente utiliza na sala, que o pessoal já sabe muito bem, é um stop ali de até 75 pontos por trade. Um alvo que a gente gosta de batalhar minimamente são 300 pontos. Aí eu te pergunto, se você tem um relatório com uma proximidade disso daqui muito coerente, como que isso daqui vai trazer resultados para você no longo prazo? Não traz, porque nem você consegue olhar. Qual que foi a última vez que você abriu seu relatório de performance ali do último mês e analisou 30 dias, que é um mês completo, mais ou menos ali 22 pregões. 22 pregões, você já analisou como que você tem sido um operador em 22 pregões? Eu peguei um aluno esses dias, pedi ele para me mostrar, ele me mostrou todo o relatório, a gente conseguiu analisar, a gente conseguiu estruturar e melhorar muito. A evolução está começando a aparecer, a evolução é gradativa e constante, mas façam esse exercício, peguem todo o relatório, coloquem esse relatório ali e falem assim, opa, vou analisar operação a operação. Nós vamos fechar um mês aí amanhã, né? Hoje é domingo, segunda-feira, dia 30, a gente vai fechar o mês aí, esse mês 9, e você, como foi esse mês? Eu tive relatos esse mês aí de alunos que conseguiram aprovação, alunos com saques que vão acontecer, né? Obviamente tem o último dia de amanhã, mas nós temos ali uma garantia que ele vai seguir a risca, porque tá aprendendo cada dia e não tá entregando resultado em um único pregão. Um resultado de stop é a coisa mais normal que tem, mas a maioria dos operadores banalizam um stop. Toma um stop é o fim dos tempos. Nossa, estou em um péssimo operador. E aí um stop que é curto, e eu também fechei um dia negativo essa semana, acaba se tornando a pior das situações. Cuidado, tá? Eu quero pegar na sua mão e te ajudar. Link na descrição aqui desse vídeo, preenche o formulário, você vai ter acesso ali muito claramente a individual, a mentoria individual, a mentoria coletiva, aulas ali junto comigo, tá? Aulas no pregão em tempo real, a gente mostrando toda a movimentação. Olha só, aqui tem oportunidade para quem quer comprar, aqui tem oportunidade para quem quer vender. Felipe, por que você fala assim? Por que você não fala a operação em si? Porque independente de eu contar uma operação para você, eu quero que você tenha consciência de analisar o gráfico e saber vale a pena comprar, porque a tendência está de alta, eu não vou ficar só vendendo no contra. Vale a pena eu vender, porque por mais que o mercado está na tendência de alta, existe ali a chance da correção. Então você tem que analisar de forma muito fria e saber analisar. É uma informação que foi até interessante. Quem observa aqui, e outra vez que eu vou trazer os vídeos, meu gráfico está cheio de informação. Por quê? Cada movimento, como eu gosto de analisar o gráfico de 5 minutos e um gráfico de 1, que é um gráfico mais rápido, eu estou analisando e ele está mudando a todo momento o sentimento do mercado. Se está mudando a todo momento, eu preciso ter tudo desenhado para saber que a partir do momento que existir a operação de compra, eu vou comprar. A partir do momento que virou a informação agora é de venda, eu vou vender. E eu vou seguir esse fluxo. E todas as informações vão estar na
minha tela. Então, não perca tempo, vem aqui na descrição, preencha o formulário lá, entre em contato comigo, vamos bater um papo e vamos fazer acontecer, certinho? Vamos aqui, antes, quero dar aquele recap ali, né? Amanhã é o último dia do pregão, último dia do mês, perdão, mas eu quero dar um recap semanal aqui que é bem legal, tá? Acabei não fazendo no último vídeo, mas hoje não vou deixar. Primeiro insight para tudo isso daqui. Então, nós temos a nossa segunda-feira, temos terça, super quarta, quinta-feira e fechamos o pregão na sexta aqui. Então vamos lá. Na referência de segunda, efetuamos uma única compra. Uma compra aqui exatamente nessa mínima, tá? Um stop nosso ele é padronizado, 75 pontos. E o alvo dessa operação foram 500 pontos. Entretanto, eu calculo com o pessoal apenas 300 pontinhos. Ah, Felipe, 300 pontos é pouco para mim. Você tem 300 pontos essa semana? Você conseguiu fechar essa semana com pelo menos 300 pontos? Você consegue fazer em todos os dias 300 pontos? Você querendo fazer 1000 pontos por dia? Começa a entregar pelo menos 300 inicialmente. Começa a criar aquele hábito de ser lucrativo todos os dias e não querer ficar rico de um dia, um único dia. Day trade não é um dia, galera. Day trade é uma jornada. Day trade é muito mais do que esse pensamento limitado que vocês têm em cima disso. Terça-feira, galera, presta atenção. Terça-feira foi um pregão assim um pouco complicado, porque o mercado abriu, não conseguimos efetuar a compra na mínima do dia, o mercado agrediu com muita força na alta, ficamos na pedra em um trade mais ou menos nessa tentativa de correção aqui, ó. Fiquei devendo, o mercado não me acionou, foi embora, depois caiu em linha reta, eu acabei não fazendo nada, ou seja, foi um dia de 0 a 0 e super tranquilo. Fiquei lá na sala com o pessoal falando, ó, se você tem coragem de sair clicando aí, ótimo, mas arque com as consequências dessa ousadia. Arque com as consequências da sua, talvez, indisciplina e talvez que seria o mais interessante para falar aqui, incoerência. Porque se não tem trade para você fazer, por que tá metendo louco querendo encaixar operação que não existe? Na super quarta, o melhor dia. Sempre, sempre, sempre. Super quarta é o melhor dia ali e é inegável. Começamos o dia tomando um stopzinho de menos 75 pontos, tá? Meu Deus, vocês tomaram um stop, tomamos um stop. Entrei num lugar aqui que não era para entrar, mas eu lembro que eu tomei um stopzinho aqui. Depois começou o show. Primeira operação, uma venda espetacular, perdão. Segunda operação, uma venda espetacular. Essa venda, ela pagou de novo 500 pontos. Mas lembra, nossa referência, ela começa a partir dos 300. E depois deu outra operação aqui que também gerou uma oportunidade ali de mais 500 pontos. Mas vamos colocar aqui com 300 apenas. Olha só, na super quarta, 3 operações. Então, segunda-feira, um trade, uma operação. Terça, nenhuma operação. Super quarta, 3 operações. Quinta-feira eu fiz 2 trades, galera. 2 trades apenas. Então, 2 operações. Um stop que eu levei mais ou menos nessa região aqui, ou seja, foi um stop de 75 pontos. E fechamos outra operação aqui que ela saiu no 0 a 0, tá? Tive a chance de limpar o meu stop, não quis limpar o stop, tá? Quis acreditar que o mercado fosse andar um pouco mais ali, infelizmente não andou. E aí, encerramos o pregão aqui na sexta-feira. Vou mostrar para vocês agora que as oportunidades que o mercado de sexta-feira entregou. Vou perguntar, 1, 0, 3 e 2. Eu tenho 6 operações de segunda a quinta-feira. A pergunta aqui é a seguinte para você. Se em 6 operações em 4 dias, você deve fazer isso daqui no intervalo de 1 hora, no intervalo de 1 manhã, será que isso daí está trazendo para você resultados? Será que é assim mesmo que está sendo o sucesso para você no longo prazo? Presta atenção, tá? Presta bastante atenção em cima disso daí. Analisem, abram o seu relatório de performance e estudem suas operações em 1 semana, estudem suas operações em 1 mês, estudem suas operações aí no intervalo grande. Não é um dia beleza, você precisa saber sim, mas analisem bem aquilo que vocês vêm fazendo. Eu corrigi a rota de um aluno, foi fazendo dessa forma. Pedi todo o relatório de um intervalo de um tempo, perguntei para ele, comece a analisar qual que é a diferença do relatório de performance de um trader que tem resultado para um trader que não consegue ter resultado. É muito simples. O trader que não consegue ter resultado, o stop dele está assim, ó,
Um dia tem um stop de 100 pontos. Aí na outra operação tá um stop de 300 pontos. Aí depois tá um stop que o financeiro tá altíssimo, porque aumentou a mão de contratos onde não deveria. Aí eu pergunto, e os gains? Aí um dia só o cara acertou uma operação aí de 1000 pontos. Um dia. Nesse dia que ele acertou 1000 pontos, ele estava com uma mão relativamente baixa, que no dia que ele estopou grandão, superou em muito esse resultado positivo. Aí as outras operações positivas tá assim, ó, 100 pontos, 50 pontos, 200 pontos, não tem nenhuma coerência mínima de pontuação, que é o que eu tento passar para o pessoal para começar a ter. Tem uma referência base das suas operações, porque isso daqui vai trazer resultados para você no longo prazo de forma exponencial. Galera, eu estou falando, não é por falar, estou falando porque eu estou vivenciando isso, graças a Deus. O pessoal lá na sala tá vendo isso daí, tá entendendo isso, e cada vez que você está num ambiente que a consistência começa a aparecer, você vai se tornar consistente. A sua cabeça começa a entender os movimentos, a entender o que você pode e o que você não pode fazer, certo? Então, analisem seu relatório. O relatório tem muita informação lá que você talvez nem sabe. Ali no relatório lá tem uma situação que você consegue olhar o MEM e o MAP, que é a máxima exposição positiva das suas operações, a máxima exposição negativa das suas operações. Foi daqui que eu tirei toda uma referência de stop e de alvo dos meus trades. Então, vamos aqui, depois já dei bastante informação aqui para vocês, tá? Muito insight aqui para você aprender. Sexta-feira, sempre falo, né? Estrutura de alta e estrutura de baixa. Quem quer descer ponta vendedora aqui? Vamos começar na ponta vendedora. O mercado estava caindo. Esse daqui poderia ser a sua liquidez. Então, a partir da abertura, validaria para você oportunidade de continuar na ponta vendedora. Só que o mercado capturou liquidez. Tinha um topo expressivo aqui de liquidez que você também poderia ficar extremamente de olho. O mercado entregou na abertura um movimento mais agressivo para baixo. Tem alguma coisa para fazer aqui na abertura em si? Ah, Felipe, porque eu já vendi aqui. Pergunta: se você está analisando que o mercado está caindo, está esperando uma região de venda, isso aqui é um order block de venda? Ah, Felipe, essa região aqui é um order block de venda sim, que é o fechamento da quinta-feira. Tá, esse fechamento ele estava validado? A partir de que momento que ele se torna validado para você operar? A partir do momento que rompe pelo menos esse fundo aqui, não é? Então, pelo menos o primeiro candle do dia não era candle de você estar se posicionando. Ah, Felipe, eu me posicionei, acertei. Beleza. Talvez você cravou a operação aí e ficou feliz da vida. Eu, infelizmente, reprovo essa atitude. Deu certo? Parabéns, segue o baile. Eu não entraria, chamei a atenção disso demais com o pessoal lá. Aí, o mercado passou em linha reta aqui e voltou na região. Quando volta na região, você começa a observar. A gente analisou toda essa liquidez aqui. Aí teve uma notícia aqui, teve alguns alunos que desceram vendido no candle da notícia, outros que venderam na extremidade, na captura dessa liquidez, que aí sim aqui tinha uma referência interessante para você analisar. E aí começa a principal referência para o que a gente analisou lá junto com o pessoal. Olha só, o mercado batendo nessa região, e o que é a informação mais importante? Está existindo defesa aqui de ponta vendedora? A região aqui de oferta está superando e muito. O mercado não consegue passar. Só que do que adianta o mercado bater, não conseguir estourar essa região e essa referência do pelo menos um fundo perdido aqui para ele entregar a queda se tornaria interessante para a gente. Todo o movimento do mercado estava apontando para cima, olha só. Ah, Felipe, eu vendi, comecei a vender. Vai tomar stop, tem que ficar atento a esses detalhes. Nós, em momento nenhum, efetuamos entrar nessas estruturas aqui. Ficamos só analisando e o mercado foi embora. Então, somente na parte da tarde que foi dar uma oportunidade aqui, ó. Tinha no gráfico de 1 minuto uma chance de venda aqui nessa estrutura, quando o mercado não consegue renovar a continuação. Tinha essa nova referência daqui, porque você observa uma liquidez, um rompimento, um reteste para você batalhar. E muito interessante nisso daí. E agora vamos falar da ponta compradora. O que você tem na ponta compradora para analisar e começar a entender o movimento? O mercado tem uma região de liquidez muito grande. O último movimento de quinta-feira foi... Você poderia analisar isso daqui como um choque interno. Poderia analisar isso aqui também como um choque interno e uma virada de preço.
usando a última referência do dia. Felipe, mas aqui em cima era ponto de liquidez. Por isso mesmo que você poderia analisar que essa estrutura ter virado era para subir, para depois cair. Então eu mostrei isso para o pessoal. Quando o mercado abre e começa a agredir para baixo, você tinha uma região de troca de polaridade juntamente com um FVG. Abaixo dele, uma base e aqui novos pontos de entrada. Você poderia selecionar quais deles. Só que, será que quando você começa a pensar em vou usar uma referência de compra, vou usar 1, 2, 3, 4, será que você não selecionaria só o 3 e o 4? E aí, se você é esse cara que toda vez que tem alguns pontos de entrada fica tentando acertar qual deles que o mercado vai parar e nunca acerta, para de fazer isso, começa a entrar em todos. Se toda vez você sabe que o mercado paga algum deles a ponto de limpar o stop anterior caso existisse, entra em todos. É muito simples. Então o que teria acontecido aqui? Você tomaria um stop no ponto 1 e cravaria o movimento do ponto 2, praticamente a mínima do dia, acertando toda a alta. Simples e objetivo. Ponto final. Felipe, e depois? No gráfico de um minuto, uma pena, porque o mercado no gráfico de um minuto não voltou para dar confirmação. Quem ficou de fora em alguma dessas duas operações aqui, ficou chorando por uma entrada aqui, que ela apareceu nesse FVG muito escondido. Teve um aluno que conseguiu comprar e saiu bem feliz. Só que a gente ficou esperando essas oportunidades de reteste. Ah, mas ele não voltou. Pois é, não voltou. Depois acabou rompendo, a ordem ficou e o mercado não pegou e foi embora. E depois, outra vez a mesma situação. Marcação, o mercado chegou, não aciona e acabou agredindo numa alta muito interessante. Presta atenção nesses detalhes, tá? Encerramos o pregão de sexta-feira com uma estrutura bem definida aqui. Com qual estrutura, Filipão? Um rompimento importante, porém sem continuação. Eu tomaria cuidado, tá? Porque por mais que eu estou chamando a atenção disso daqui, é um topo e um fundo que existe uma oportunidade. É um fechamento aqui de mercado que me entrega uma atenção gritante aqui nessa deriva, fechou? Então eu vou apagar aqui, travar, excluir todos esses estudos dessa referência, dessa estrutura. Eu vou apagar tudo aqui logo, tá vendo? Eu não gosto de nada no meu gráfico, não gosto de começar do zero. Tenho um rompimento, tenho a mínima e tenho a máxima. Felipe, ele rompeu. O choque está aqui. A partir de que momento que eu paro de efetuar compras? Quando o mercado perdeu o choque. Ah, ele não perdeu o choque, o que eu faço? Analisa a continuação de alta. Só que a partir de onde você vai comprar, já que o mercado já está numa região de compra, está na principal região de demanda, que é a mínima do dia. A partir do momento que você encontrar uma microestrutura lá no gráfico de um minuto a favor da tendência de alta. Felipe, eu quero é vender. Isso aqui para mim foi tudo uma captura de liquidez, o mercado está devolvendo, o último movimento de sexta-feira é movimento de queda, eu não concordo, tá? Por que eu não concordo? Considera que aqui é o último fundo, o mercado em algum momento teve correção nos 50%, ele teve correção aqui, tá bom, para fazer uma virada de movimento interno, essa correção deveria aparecer, ele deveria armar um pivô tentando subir e aí sim entregar. Ah, Felipe, mas aqui está o pivô que você está chamando a atenção aqui, ó, que ele tentou subir e parou nesse ponto de venda e perdeu, certo? Mas isso também pode ter sido essa estrutura sendo criada para o mercado subir. Por isso que quando eu chamo a atenção para vocês ficarem atentos aos dois lados da moeda, a abertura dita o ritmo aqui. Porque se a abertura vier para cá, o que você tem? Captura de liquidez e oportunidade de continuar na compra. Se a abertura vier mais cautelosa nessa região aqui, próxima do fechamento, eu começo a analisar um gráfico menor para ver se tem a estrutura inicial de alta ou a estrutura inicial de continuação para baixo. Lembrem-se, se o mercado parou nessa região, aqui agora tem defesa. Se tem defesa, tem liquidez. Se tem liquidez, para acontecer essa situação aqui, tá? Felipe, eu estou achando que ela é continuação de queda. Show de bola. Aqui você tem um ponto. Lembra, esse topo não capturou nenhuma liquidez, tá? Então aqui pode se tornar liquidez. O mercado parar mais acima, parar nesse FVG duplo aqui, ó. Comece a observar detalhes. Lá no menino dólar, pra gente finalizar, horrível o movimento do dólar, tá? Por quê? Tem rolagem de dólar. Trade de abertura, presta atenção. Trade de abertura, se você faz, tá aqui. Eu mostrei isso aqui pra vocês. Na quinta-feira eu mostrei, ó. Nós temos a estrutura 1. O mercado corrige 50% capturando liquidez, então agora tem estrutura 2. Se você tem estrutura 2, aqui é sua compra com tudo isso aqui de liquidez. Abriu no ponto de compra.
Ah, Felipe, eu não estava acreditando nisso, acreditava que o mercado estava lateral nessa região. Se estava lateral, onde que tem liquidez? Nas duas pontas. Onde que ele capturou liquidez? Aqui. Como é que eu sei que isso aqui é uma captura de liquidez? A partir do momento que ele tentou romper e não passou, arrisca uma venda. Coloca seu stop minimamente decente e coerente e segue a ponta vendedora. E aí eu cometi um erro aqui nessa situação, mas graças a Deus deu tudo certo depois. Eu vi essa estrutura ser formada, eu vi o movimento mudar de referência, prestei, desliguei um minuto, perdi esse FVG e o mercado entregou. Felipe do céu, mas aí tem que ficar atento. Pois é, tem que ficar atento. Mas aí o mercado confirma uma nova referência, retestando um ponto de venda que acabou pagando aqui um tradezinho bem interessante. Alguns alunos conseguiram se posicionar ali, mas foi bem legal essa movimentação. Tem que ficar atento a tudo e marcar tudo. Quando você não marca, o mercado chega nas regiões, você perde a entrada, porque não estava marcado, aí você fica ali, a Deus dará, não tá correto. Menino dólar fechou sem uma estrutura decente, tá lateral da mesma forma como o índice. Eu quero trabalhar somente com essa referência aqui e vou aguardar. Amanhã tem rolagem de dólar, tá? Então prestem atenção na abertura, façam a mudança de contratos, tá? Tem gente que gosta de operar inicialmente com o contrato antigo e depois mudar. Tem gente que gosta de operar aqui pelo gráfico perpétuo, né? Ativando ali o cross order, mas fiquem atentos, liquidez nas duas pontas e paciência. Se perder e começar a retrair, presta atenção, porque ele pode estar dando continuidade a isso daqui, ó, capturando para subir. Se perder e você achar que é queda mesmo, a sua operação de entrada está a partir do momento que ele também capturou uma liquidez de topo, porque ele confirma a queda, captura a liquidez nesses topinhos aqui e entrega o movimento. Sensacional? Paciência e atenção. Preenche formulários, vamos fechar esse mês com chave de ouro. Uma semana extremamente abençoada para vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!